Olá, você de casa, estamos começando mais um programa Show de Saúde pelo canal 11.1 TV Cuiabá. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por estar com a gente aqui todas as terças-feiras a partir das 20 horas, agora por motivo da política, o horário normal seria 19 horas. Lembrando que esse programa volta ao ar no sábado, 8 horas da manhã, ao meio-dia e às 14 horas do domingo. Então você que perder alguma parte dessa entrevista, você pode assistir na íntegra nesses outros horários, tá? Ou pelas nossas redes sociais. Queria agradecer demais a todos vocês que abrem aí as suas portas para receber um pouco mais de informação e conhecimento sobre saúde, estética e beleza, aqui conosco, sempre com um convidado diferente, sempre trazendo uma novidade, uma nova patologia. Hoje, por exemplo, estou tendo o prazer de receber o Dr. Victor Sandrini e Silva. Ele é de medicina estética íntima. Então nós vamos falar sobre alguns assuntos, vamos viajar aí sobre incontinência urinária, vamos falar sobre gordura localizada, vamos falar um pouquinho de toxinas botulínicas, vamos estar falando sobre cirurgia íntima, a gente vai estar dando uma navegada nesses assuntos e eu quero demais que você continue com a gente e nos ajude com as suas perguntas, tire as suas dúvidas, tá certo? Solta a vinheta. Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá e todas as nossas plataformas e redes sociais. Estou tendo o prazer, como eu disse, de receber o Dr. Victor Sandrini e Silva, está aqui do meu lado. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Queria que o senhor cumprimentasse nosso público. Com certeza. Bom, primeiramente, boa noite, né, a vocês aí que estão assistindo a gente. Obrigado por compartilhar o tempo de vocês conosco. E tenho certeza que nossa conversa vai poder dividir um pouquinho do que a gente tem, né, na vida profissional, para estar instruindo, para estar ajudando, para você que às vezes conhece alguém que precisa. Nosso objetivo é instruir e ajudar, sempre. Tá certo. De antemão eu que agradeço o senhor ter tirado esse tempo para o programa Show de Saúde, para os nossos telespectadores, para trazer um pouco do seu conhecimento. Como o senhor mesmo disse, quebrar alguns paradigmas, né? Tirar a dúvida do nosso telespectador. Nós vamos começar o programa, doutor, falando um pouquinho sobre incontinência urinária, entre outros assuntos. Eu vou ler um trecho aqui de algumas informações que eu peguei, que nós até debatemos um pouco, tá? De acordo com informações passadas pelos órgãos competentes, cerca de 35% das mulheres com mais de 40 anos sofrem com incontinência urinária. E pós-menopausa, né? Aí já pula esse número para 40%. E cerca de 5% sofrem de incontinência urinária no país. E mais de 45% na época de gestação. Exatamente. É isso, doutor? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Quando a gente fala em incontinência urinária, né, a definição, tudo que eu vou falar hoje, inclusive, é baseado no livro de ginecologia do Williams, segunda edição. Então, baseado num livro nosso guia, né, nosso livro de estudo, aquele livro que a gente se debruça várias e várias vezes para estar recolhendo mais conhecimento, né? Ele classifica como incontinência urinária qualquer perda urinária, né, independente da sua quantidade via uretral, né, sem que haja, né, a vontade de estar fazendo, né. Bom, os dados são bem interessantes e são bem verdadeiros, né. A gente tem pacientes que vêm procurar o serviço, né, muitas vêm já com a margem de mais de 40 anos e a queixa é bem comum, né, aquela queixa de eu fui tossir e fiz xixi. A minha amiga riu demais e ela fez xixi. Né? Fui pegar um negócio pesado, fui arrastar o botijão. São coisas que a gente escuta, né, na prática diária.
E fazem muito sentido quando a gente pensa na doença mesmo, né? Porque é uma doença, tem tratamento, né? E tem que ser identificado e tem que ser tratado, né? Então, de incontinência urinária, a gente tem que lembrar que ela tem várias etiologias, né? Pode ser por esforço, que é quando existe uma força, né, uma pressão aqui dentro que faz o xixi sair. E tem aquelas também da mulher que ela levanta correndo para ir no banheiro. Ela nem estava com vontade de fazer xixi. De repente, dá aquela vontade, ela corre para o banheiro. Mas muitas vezes acaba perdendo o xixi antes de chegar ao banheiro, né? Então essa aí é de urgência, né? Tem uma urgência de fazer o xixi. E a outra, quando pega um peso, é de esforço, né? Simplificando. Doutor, eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Queria agradecer demais o pessoal. Inclusive a primeira vem lá de Barra do Garça. Queria agradecer a todos aí, Barra do Garça, MT. Juliane Moura faz a seguinte pergunta: o que faz a mulher ter a incontinência urinária? Então, o processo para desenvolver, existem diversas teorias, tá? Inclusive relatadas em livros, em estudos, em artigos, mas o que a gente tem de mais contundente, né, é o tempo de vida da pessoa relacionado com a pressão que existe dentro do tórax, né, e da barriga, né? Então, essa pressão que faz aqui dentro, ela se deposita em todo o abdômen, globalmente, inclusive na área da pelve, que é essa parte de baixo da pelve, onde sustenta todos os órgãos que estão aqui dentro, né? Porque são vísceras soltas, né? E o canal vaginal e a bexiga são vísceras que também estão ali sujeitas a essa pressão. Com o início da vida, né, até a meia-idade, ali os seus 20, 30 anos, essa pressão ela não foi suficiente para trazer nenhum desconforto, né, muitas vezes, né, não são todos os casos. No entanto, com o passar do tempo, a longevidade, a gente tem essa pressão atuando de uma forma mais incisiva nesse canal, que não tem uma sustentação de fato, assim, né, não tem um ligamento que segura a bexiga fortemente, a gente não tem um músculo que o levanta, né? É diferente de um braço, né? Que a gente tem o antebraço e o braço, e tem músculos aqui que fazem movimento, a gente até controla ele, né? Então é uma sustentação bem mais evidente, né? Então, com o passar do tempo, essa pressão faz com que a bexiga ela vá buscando um lugar para ela se acomodar pelo excesso de pressão. E ela acaba descendo a vagina muitas vezes, né? Essa mudança desse ângulo faz com que onde sai o xixi, que é na uretra, ela tem um enfraquecimento. Voltando ao pensamento desse músculo do antebraço com o braço, e você fazer a força para cima, a gente faz um paralelo com os músculos que seguram a uretra. Porque da mesma forma que o homem também segura o xixi com a próstata, a mulher não tem uma próstata, ela tem alguns músculos que fazem, né, o fechamento, né, o levantamento, e eles seguram o xixi. Só que eles têm que estar numa posição, numa angulação que dê força para eles. Por exemplo, quando já viu o pessoal fazendo queda de braço, né? Eles fazem com o braço fechado, né? Porque você tem todo um apoio muscular. Ninguém faz queda de braço com o braço aberto. Então essa mudança desse ângulo a gente pode pensar também no canal urinário. Quando há mudança do ângulo, não tem força para segurar. Então, quando a pessoa já tendo essa pressão dentro do corpo, vai pegar um peso no chão, vai rir, vai tossir, vai dançar e perde o xixi, pode ser por conta disso também, né? Relacionado a uma incontinência de esforço, né? Tá aí, respondido e muito bem respondido, com detalhes para Juliane Moura. Obrigado, doutor. Nós temos mais uma pergunta que vem de Simone Silva, ela é de Lima, no Peru. Olha aí. Quais os sintomas da incontinência urinária? Como eu sei que estou apta provavelmente a ter esse problema? Entendi. Então, Simone, é o seguinte, os sintomas eles vão vir acompanhados dessas, sempre que houver uma perda de urina sem a vontade de estar urinando, né? Então, começou assim, às vezes tem pacientes, um exemplo, né, de algum trauma, né, de algum acidente automobilístico com lesão na coluna, né? Então a gente tem às vezes por conta disso também, né, uma lesão neurológica. Temos também, né, o mais comum, que é da pressão. Tem até formas que a gente tem de incontinência, que são aquelas que têm a ação, né, do detrusor da bexiga, que faz a pessoa perder o xixi, de urgência, né, que eu até comentei. Então, os sintomas, eles vêm geralmente com a paciente
percebendo que ela está com a calcinha um pouquinho molhada depois de rir, às vezes nem percebeu que fez xixi, mas manchou a calcinha, molhou a calcinha e fala, ah, nossa, será que eu fiz xixi, né? Aí vem esse desconforto, né? Algumas relatam que não tem fica com a calcinha com um cheiro mais forte, né? Então, é assim que a gente vai começando a identificar. Tá aí respondida a pergunta. Vamos para mais uma pergunta. Essa é de Verônica Lima, de Santa Catarina. Como tratar a incontinência urinária na mulher? Excelente pergunta, tá? Olha, de tratamentos, graças a Deus nós temos diversas formas de estar realizando, né? Para a incontinência, a exemplo, né? Tipo, título de exemplo, a incontinência urinária de esforço. Eu havia comentado já, que devido a essa mudança desse ângulo da uretra, né, dos músculos não terem mais aquela força para segurar, existem iniciativas terapêuticas que a gente pode lançar mão. Uma delas, que é bastante difundida no SUS até, é o sling, que é uma tela que faz o levantamento. Ela é anexada, né, com pontos, cirurgia, uma técnica interessante, tá? Ele tem um levantamento também ali, você tem um restabelecimento desse ângulo. No entanto, com tecnologias mais modernas, né, infinitamente mais modernas, existem técnicas com laser de CO2. Laser de CO2 é um laser que ele faz a vaporização do tecido. Mas o que é isso, né? Vaporização do tecido é uma forma mais tecnológica de falar corte, porque em vez de ele cortar, ele vaporiza, ou seja, com essa cirurgia a gente consegue levantar de uma forma natural, sem colocar nenhum outro anexo, né, inorgânico, que seria uma tela, a estrutura vaginal, por dentro da vagina. Então a gente consegue dar a sustentação, né, para toda a parede anterior da vagina, né, que está sustentando a bexiga, e assim ela naturalmente fica mais levantada, devolvendo aquele ângulo que a gente queria, e muitas vezes, quando é relacionada a esse caso, restabelecendo a nossa continência urinária, né, deixando de estar incontinente. Tá aí, respondida mais uma pergunta. Doutor, o senhor falou sobre esforço físico, né? Sim. O exercício físico, isso já é uma pergunta minha, né? O exercício físico, ele pode sobrecarregar o assoalho pélvico, é isso? E criar essa urina involuntária? Muito excelente pergunta. Assim, que bom que você falou, porque realmente é algo que existe uma confusão. Como eu havia falado, né, a gente tem na pelve, que é essa parte mais inferior aqui do abdômen, nós temos músculos pélvicos. Esses músculos, eles ajudam na sustentação, tanto para dar força também para a contração da uretra feminina. Então, quando a gente faz exercício físico, né, geralmente direcionado à pelve, o fisioterapeuta faz isso muito bem, que eu tenho muitos colegas que fazem. Tenho colegas que realizam exercício por conta de incontinência e têm bons resultados com fisioterapia, porque é um movimento do músculo que vai fortalecer músculos que ajudam a sustentar. Então, o exercício físico em si não vai aumentar a perda de urina. Ela vai ter a perda de urina devido ao excesso de força, se ela já tem alguma patologia, né, alguma doença. No entanto, ela é uma das chaves para a gente estar melhorando a nossa parte da continência urinária. Você dá mais sustentação para essa região que não tem tanta sustentação, né, do abdômen. Sem contar também que, além do exercício físico, até já entrando um pouquinho do tratamento também, existem algumas cadeiras que elas disparam ondas que fazem esses músculos dentro do corpo, tá? A cadeira não, você fica sentadinho normal, ela dentro do corpo fortalece as musculaturas específicas para esse tipo de tratamento. Então, é incrível assim, ver como a tecnologia ela vai, né? Vai indo, e a gente consegue com mais simplicidade estar tratando uma doença que era difícil, né, assim, da gente... Doutor, aproveitando essa parte da tecnologia que o senhor falou, nós temos uma pergunta de Sandra Petrônio, ela é de Alphaville, aqui em Cuiabá. De acordo com toda essa tecnologia, com os avanços, hoje, qual a cirurgia mais indicada para incontinência urinária? Então, mais indicado, eu falo, né, aí já existe um
Antes de mais nada, existe uma cirurgia por incontinência urinária? Existe, sim, existe. Atualmente, inclusive, vale a menção honrosa, né, ao nosso médico brasileiro Wildecir Barros, tá? Ele possui um instituto aqui no Brasil chamado Brazilian College of Laser and Sculpture. Ele é chefe desse serviço, o qual ele ensina profissionais médicos a fazerem cirurgia com laser de CO2. Então, assim, a menção é honrosa porque ele é um brasileiro que ganhou o mundo, tá? Ele recebeu diversos prêmios internacionais por ver como ele é revolucionário em sua técnica. Então, ele ensina médicos brasileiros, inclusive é meu professor, meu amigo pessoal também, e ensina a gente a fazer essa cirurgia, que é de reestruturar o canal vaginal para você sustentar a bexiga. Essa cirurgia é moderna, ela tem uma recuperação excelente e nós temos pacientes com mais de 3 anos sem incontinência urinária de novo, geralmente relacionada com incontinência urinária de esforço. Agora a pergunta, a incontinência urinária por meio da cirurgia, como o senhor disse, tem pacientes aí que teve uma recuperação plena, 100%, há mais de 3 anos. Mas nem todo caso leva a cirurgia para chegar na cura, ou sim? Nem todo caso, né? Como são diversas etiologias que vão estar causando, né, esse quadro na mulher, a gente tem que primeiro identificar, fazer o diagnóstico, entender de onde vem, né? Quando ela é de esforço, a gente tem diversas técnicas para fazer. Quando ela é de urgência, a gente também tem como lançar mão de medicações. Existem antidepressivos, né, que não, pelo nome a gente até assusta, né? Um deles, salvo engano, é do duloxetina. Nós conseguimos utilizar ele para fazer um relaxamento de uma parte da musculatura da bexiga para evitar essa urgência para a mulher. Até ele aumenta, né, a quantidade de urina que pode ser recebida pela bexiga sem ter o estímulo, né, precoce. Então, assim, os tratamentos são diversos, né? O ideal é sempre ter um médico que tenha um bom conhecimento, né? Até eu trabalho com isso, mas eu sempre tenho comigo um urologista para a gente sempre discutir um caso ou outro. Esse apoio do médico, né, com o colega médico, a gente trocar, né, essas ideias e elaborar melhor o tratamento, né? Porque o tratamento não é um só. Né, não é, senão seria muito fácil, né? Não é, o tratamento ele é individualizado, cada paciente é um paciente, ele tem a sua vida, ele tem as suas atividades, os seus hábitos, às vezes 60 anos de vida, como é que a gente vai, né, não individualizar ele, né? Então, o ideal é sempre estar indo numa consulta, um bom profissional, que ele vai te dar atenção, vai escrever sua história, vai tentar entender qual é o verdadeiro problema e tentar tratar. Aí, muito bem respondidas as perguntas pelo doutor. Rapidinho passou o primeiro bloco, rapidinho. Quero novamente lembrar você de casa que nós estamos com o doutor Victor, para você que chegou agora, nós estamos com o doutor Victor Sandrini e Silva, Medicina Estética Íntima, tá? E nesse primeiro bloco nós falamos sobre incontinência urinária, então você que perdeu o primeiro bloco, não se preocupe. Entre nas nossas redes sociais, assista o programa, acompanhe desde o início, ou então, no sábado próximo, agora às 8 horas da manhã, para você que acorda mais tarde, ao meio-dia, para você não ter desculpa, né, poder assistir, e às 14 horas no domingo. Então, fica aí nossos horários para que você não perca nada. Foi muito esclarecedor o que conversamos até aqui, até agora, tá? Doutor, nós temos um quadro no programa que se chama Dica de Saúde. Inclusive eu tive lá com o senhor gravando esse quadro, lembra? Lembro. O senhor participou na última dica do programa passado, não foi? Assisti, sim. Programa passado. Essa semana eu vou estar chamando a doutora Anier para estar dando uma dica de saúde para a gente. É com a senhora, doutora, seja bem-vinda ao programa Show de Saúde. Olá, eu sou Anne Caroline Magalhães, ginecologista e obstetra e especialista em gestação de alto risco. E hoje eu vou dar uma dica de saúde para vocês. Bom, e a grande dúvida, né, começando aqui para vocês me conhecerem, é por que ser uma especialista em gestação de alto risco. A gestação
ela exige um pré-natal adequado e um profissional que cuide dessa gestante, independente da estratificação, se você é uma gestante que é classificada ou não como baixo risco ou alto risco, mas o especialista em alto risco é aquele que estudou e desenvolveu habilidades para acompanhar aquelas mulheres que estão tentando engravidar há algum tempo e sofrem aborto de repetição, que precisam fazer investigações, como por exemplo trombofilia, porque o tratamento adequado faz toda a diferença para o sucesso na gestação. Também é o profissional que tem a experiência de seguir aquelas mulheres que desenvolvem intercorrências exclusivas da gestação, como hipertensão, diabetes, colestase, as gestações gemelares que exigem um cuidado diferenciado. E é lógico que sozinha eu não faço nada, eu dependo de uma equipe multidisciplinar com a equipe da medicina fetal, cardiopediatra, neonatologista, psicólogo, nutricionista, endocrinologista. Todos esses profissionais trabalhando em equipe, eles fazem toda a diferença para que a gente alcance o final da gestação com sucesso e você realize o grande sonho de levar um bebê saudável para casa. Então eu estou à disposição para te ajudar a realizar o grande sonho de ser mãe. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br.
Estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá, sempre agradecendo a sua preferência, você estar aqui conosco na emissora, na TV Cuiabá, canal 11.1, que tem outros vários programas, nós atingimos hoje aí o Mato Grosso, e você pode estar divulgando, anunciando sua marca nesses telões aqui do fundo, como os nossos colegas, os nossos profissionais fazem, e estando junto dessa família. E também em outros programas da emissora. Inclusive, na continuação desse programa, nós começamos com Comando Geral, com jornalismo sério, eficiente, com meu amigo Max Leite. Tá ok? Doutora Anne, muito obrigado pela dica que a senhora deixou quanto ao risco da gestação, muito importante, todos nós sabemos disso. Muito obrigado mesmo, tá? Até a próxima dica. E voltamos aqui com o doutor Victor Sandrini e Silva, Medicina Estética Íntima. Agora nós vamos falar, doutor, um pouquinho sobre a menopausa. Menopausa. Vamos começar já com perguntas? Vamos. Tá. Vamos, sim. Eu tenho uma pergunta de Campinas, São Paulo. A pergunta é a seguinte, vem de Maria Antonier. Qual a idade média para a menopausa? Ou existe casos, isso eu já estou complementando a pergunta, tá? Ela só perguntou a idade média. Perfeito. Ou existe casos de retardar essa idade ou adiantar demais essa idade? Entendido. Bom, a respeito, né, da menopausa, a gente tem que primeiro entender o que não é menopausa, né? Que ela é o final de um processo. O processo, então, seria a mulher, quando ela nasce, ela tem uma quantidade de óvulos, né, dentro das trompas, né, dos ovários, que com o passar do tempo, esses óvulos eles vão sendo soltos, né? Cada ano, cada ciclo menstrual, ela vai liberando uma quantidade e existe um tempo, né, de duração, porque esses óvulos não são repostos, né, eles acabam. E quando eles acabam, que vai começando, né, a menopausa, que é a falta disso. Mas qual que é a importância do ovário, de ter esses óvulos em funcionamento? É que eles liberam, eles regulam os hormônios, né, que fazem a mulher passar pela menstruação, fazem elas gerirem o bebê, mudam a anatomia do corpo, mudam a estrutura corporal inteira, né, devido aos hormônios. Então, assim, quando a gente fala em adiantar, né, ou postergar e ter uma idade média, a gente coloca aí de 40, 50 anos, 55, né, que vai ser a idade que esses óvulos vão estar acabando. Então, um tic-tac, né, esse tempo vai acabando, né. Aí a gente vai tendo essa perda deles, vai tendo a diminuição dos hormônios, e a mulher vai começar a passar uma vida que ela nunca teve, que é uma vida sem os hormônios femininos. Inclusive, uma curiosidade é que esses hormônios eles protegem o coração. Então, a gente tem uma equivalência, né, muito maior de infarto em homem do que em mulher, devido também, né, ou em outros fatores sociais, né, mas hormonal também. E quando ela passa pelo climatério, pela menopausa, ela entra numa faixa de risco igual do homem para infarto. Então, para entender a importância desse hormônio, né? Então, uma idade média que a gente conseguisse colocar seria de 40 a 50 anos. Tá, doutor, a pergunta que eu fiz decorrente dessa, existem casos da mulher atingir a menopausa com bem menos idade? Acontece. Ou com bem mais idade? Acontece, sim. Vai depender da quantidade dos óvulos. Algumas patologias também podem fazer isso, até cirurgias, né? Às vezes ela desenvolve algum cisto lútico, né? Que algumas vezes, né, vai ter que ser operado, né? Às vezes ele rompe, né? Então ela vai tirar um ovário, né? Então a quantidade vai ser diferente daqui para frente. Outra coisa que o senhor falou, inclusive é uma pergunta que está aqui da Laura Maria, aqui de Cuiabá, Centro-Norte, o senhor citou a palavra climatério. Isso. Eu gostaria que o senhor explicasse, porque ela pergunta o que é. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é essa palavra, o que significa. Bom, climatério é o período de transição da fase da mulher com todos os hormônios bonitinhos, certinho, para uma fase que ela vai se
desmunindo desses hormônios, né? Então, é a época que a mulher ela refere que está sentindo aquele calorão, aquele fogo. Parece que está queimando a pele, né? Eu já escutei isso muito em consultório, né? Parece que não tem nada que faz você passar esse calor, né? Ela fala que toma banho gelado, liga ventilador, liga ar-condicionado e não passa. É uma dessas alterações também, por conta dos vasos que a gente tem na pele, né? Eles mudam, eles aumentam, diminuem. E é sempre para o calor ou pode ser sentir frio também? São alterações, né? Então, os vasos, eles, né, a explicação que tem para isso é que a gente tem uma resposta vascular para isso. Então, existe uma vasodilatação, então o vaso ele aumenta de tamanho, ele aumenta o fluxo. Existe um problema na termorregulação também, dentro do cérebro, uma região que ele faz pico de calor. Então, a mulher ela responde de uma forma que ela também não está acostumada, né? É a falta desse hormônio que faz esses sintomas estarem acontecendo, né? Dentre eles também, não só, né, os fogachos, né, que é esse calorão, existe também o ressecamento vaginal, que é a queixa que mais tem no consultório. A paciente ela vem e ela sempre relata, quase sempre, né, ela vai falar assim, olha doutor, estou tendo um pouco de incômodo, né, às vezes a relação não está mais tão legal, porque parece que está doendo, então existe um ressecamento. Outra causa também, outro sintoma que acontece na menopausa é a incontinência urinária. Por quê? Já foi provado, inclusive no livro de ginecologia do Williams, ele coloca também que existe sim uma influência do hormônio feminino na musculatura da pelve, que é aquela musculatura que a gente comentou que quando você está bem fortalecida, bem sustentada, a chance de você desenvolver ou até a doença ela diminui um pouco a sua intensidade. E a falta desse hormônio também agride essa estrutura muscular, deixando ela mais fraquinha um pouco. Aí, muito bem respondida a pergunta. Doutor, o senhor passou algumas imagens para a gente, eu gostaria que o Ítalo colocasse aí essa segunda imagem, que o senhor no bloco anterior comentou sobre que os órgãos, de certa forma, a bexiga, então, eles descem, né? Isso. E podem causar todos esses problemas. E eu gostaria de voltar um pouquinho, pedir licença ao meu telespectador, porque eu acho de suma importância a gente colocar essa imagem para que eles entendam. Está aí na tela. Se eu puder explicar, eu agradeço. Bom, essa é uma imagem, né, esquemática, mostrando, né, um corte, né, lateral ali da mulher, né, do seu órgão da pelve, da parte genital. Então, mais ali à esquerda, essa parte branca é o osso, né, que faz a junção ali da pelve. Atrás dele, essa víscera oca, né, grande, é a bexiga. Ela, se você prestar atenção, que ela vai descendo, ela tem um caminho que vai até lá embaixo. Essa é a uretra, que nesse meio do caminho tem duas estruturas vermelhas ali, que são músculos que seguram ela. A mudança desse ângulo que está retinho ali, que faz a incontinência urinária por falta de força para segurar ali, tá? Logo atrás da bexiga, então, a gente tem o útero, né, ali em cima, né, o útero, e o canal vaginal. Se você prestar bem atenção, a bexiga, ela quase que deita, né, as costas dela na barriguinha ali, né, assim, falando, né, de uma forma mais simples, né, da vagina, né, na parede anterior dela. Então, com o passar do tempo, imagine assim, né, uma pessoa jovem, né, sem a pressão intraabdominal está atuando, né, você tem ali um peso, né, mas com o passar do tempo, essa estrutura ela não vai ficar mais forte, porque ali não tem músculo que vai deixar ela mais suspensa. Então, quando há esse afinamento, né, da parede vaginal, a bexiga vai perdendo a sustentação que ela tem ali, né, a sua maior sustentação. Então, ela acaba, às vezes, entrando na parede vaginal. Em alguns casos, pode fazer uma cistocele, que é a bexiga caída, né, que assim, comumente falam que é a bexiga caída. Então, essa bexiga ela pode adentrar esse túnel, né, vaginal e até ela pode prolapsar o introito vaginal ali, né? Da mesma forma ali, mais à direita, a gente tem o reto, que também, né, com um acúmulo de fezes, né, na ampola retal, pode também prolapsar para dentro do canal vaginal. E outras situações também, que o útero também, ele desce pelo canal vaginal. São patologias, né, mais avançadas, né, não é o mais comum.
Então, na verdade, o que é capaz de manter a imagem aí. Então, na verdade, está tudo solto ali. Eles têm sustentações... Um encostado no outro. É um encostado no outro, né? Eles têm sustentações musculares, a pelve, né? Os músculos da pelve vão segurar eles, mas não firmemente. Não firmemente como o osso do antebraço, com o braço, que estão segurados por músculos, tendões fortes, né? Que dão sustentação de verdade. Ali eles estão presos as próprias estruturas, né? São órgãos moles, né? Estão soltos na barriga, assim como o intestino também. Aí, doutor, de acordo, por exemplo, no caso da mulher, que nós estamos vendo a imagem ali, se ela teve parto normal, dependendo 2, 3 partos, ou um só que seja normal, ele já vai agredir aqueles músculos ali e pedir uma reparação, uma cirurgia, seria isso? Seria o correto a fazer? Perfeita colocação. Não necessariamente existe a necessidade da cirurgia nesses casos. No entanto, o que a gente tem de muita evidência científica, de artigo, produção nova, até artigo em inglês que até hoje sai, falando sobre isso, que existe sim uma ação da gravidez em cima dessa estrutura pélvica, né? A quantidade de hormônio também que existe na gravidez, né? Alguns deles fazem um relaxamento dessa estrutura muscular, então além do útero estar ocupando o espaço, né? A bexiga vai ter um espaço menor para funcionar, então ela vai encher mais rápido. Então às vezes as gestantes questionam isso, né? Olha, mas estou perdendo xixi, eu ri, perdi xixi, isso nunca aconteceu. Mas é por conta que tem um útero grandão com um bebê lá dentro, né? Tem outros hormônios atuando ali dentro que fazem esse relaxamento muscular, né? E parto vaginal ou parto cesárea? Também é outra pergunta que já entra logo aí, né? Tem estudos, tá, que eles mostram que existe uma prevalência, né, um aumento, né, das queixas urinárias, né, e prolapsos após partos normais sequenciados, né? Então, o paciente que, né, explicando isso, né, a paciente que teve mais partos normais naturais, assim, teve o bebê e não fez cirurgia, a chance dela ter uma incontinência ou algum prolapso é maior. Porque o bebê, ele ocupa um espaço, né, ali dentro, e a passagem dele também pode danificar alguma estrutura, tá? Há exemplo disso, tenho pacientes que me vieram com essa queixa, tiveram um bebê apenas, mas já desenvolveram uma incontinência urinária que não conseguiu tratar depois, entende? E acho que isso é importante ser colocado. Sim. Doutor, voltando aqui então, eu mostrei essa imagem porque nós tínhamos ela aí que o senhor enviou, eu achei bem interessante para o nosso telespectador visualizar como funciona, né? Doutor, eu acho que o senhor já até respondeu essa pergunta dentro das suas respostas aí. Quais são os primeiros sintomas da menopausa? Quem pergunta é Suzana Minotti, ela é de Diamantino. O senhor falou sobre o climatério, falou sobre o calor, mas antes de tudo isso, quando a pessoa está entrando realmente, começou a entrar na menopausa, antes de sentir esses sintomas mais contundentes, quais seriam os sintomas? Os sintomas vão ser decorrentes da queda dos hormônios, né? Uma forma de estar tentando, né, aproximar mais, né, de uma certeza, está fazendo o exame regularmente, mas não tem como a gente dizer para fazer, porque não faz muito sentido, né? Cada mulher tem uma idade dela, é único, né, de estar entrando na menopausa. Então, os sintomas que eles vão chamar ela a ir ao médico, né? Então, ela tem que viver a vida normal e esperar esses sintomas irem acontecendo. Quando ele começar a acontecer, vai no ginecologista dela e começa o tratamento para isso, né? E existe alguma forma de retardar a menopausa? Retardar a menopausa, eu acredito que não. Através de exercício, medicamento? Não, porque é algo natural, não é uma doença assim que a gente deva assim, tratar, entendeu? É algo natural, é fisiológico do corpo feminino, né, essa passagem, né? Infelizmente não tem como ainda. Não tem como retardar. Não. Então, essa história de vamos tomar um chazinho, vamos tomar um medicamento, isso é mito.
É mito. É mito. Mas pode tomar o chá, não faz mal, né? Não, chá não faz mal nunca, né, doutor? Mas é mito. É mito, é mito. Vai fazer bem para outras coisas. Sim, claro, né? Tá certo. Jamais, tá certo. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, ela é uma pergunta um tanto quanto confusa, mas o senhor... o pós-menopausa. Quem pergunta, inclusive, é um homem, é Cleverton Sanches, daqui do Florais. Ok. O pós-menopausa, existe o pós-menopausa? Existe, né? Que seria, então, a cessação daqueles hormônios que ela sempre teve. E ela vai evoluir, então, com uma atrofia vaginal, né? Que seria, então, a falta direta do hormônio ali, que vai fazer essa região vaginal ficar mais seca, mais esbranquiçada e com quase com certeza uma dor à relação sexual, né? Então, não só isso, né? Como a pele responde também aos hormônios, a incontinência urinária também pode estar acontecendo devido à queda dos hormônios também. O mais importante, sim, que eu acho que é mais interessante falar, é também a questão da osteoporose, né? Porque depois da menopausa, é muito difícil que você consiga construir osso. A mulher, ela faz um depósito de osso durante a vida, né? E depois, quando chega a menopausa, o climatério ali, ela para de guardar o osso. E o osso começa a ser reabsorvido, naturalmente. Não é uma doença, né? Mas essa reabsorção pode levar, né, à osteoporose, né? Que é um quadro que o osso, ele fica mais ralinho, fica mais fraco. Então, se aumenta a chance de fratura espontânea, foi descer do ônibus e quebrou a perna. Isso existe, são relatos que são de pacientes e são reais, né? Então, é interessante que exista um acompanhamento médico, né? Que exista um suporte de cálcio durante a vida, né? De vitaminas que vão ajudar ela a absorver o máximo de cálcio possível. Exercício físico é o melhor que tem, os de peso, né, de academia, porque você tem mais impacto no osso, né? Os aeróbicos, eles não pegam tanto quanto você está puxando ferro, né, falando assim, porque ele tem mais impacto no osso, então ele deposita mais cálcio, porque o corpo entende que o seu osso precisa de mais força, né, mais estrutura para você ter força. Então, cuidar do antes para você viver melhor depois, né, isso que é o mais importante. Tá certo. Doutor, eu tenho outra pergunta aqui, que vem de Vera Nunes, Tijucal, Cuiabá, sobre dores da menopausa. Dores da menopausa. Eu acredito que o mais interessante para a gente estar falando seria a dispareunia, né? Que é a dor à relação sexual, que é uma queixa bastante comum também. Devido ao ressecamento, né, não, é muito mais complicado você ter a passagem do pênis na região, porque isso vai gerar um atrito muito grande, podendo até machucar a mulher, causar sangramento devido a isso. De dor, eu acho que mais assim fácil da gente, né, classificar e colocar seria pela dispareunia. Existem dores ósseas, né, musculares devido à longevidade, né, mas relacionadas diretamente à menopausa. No caso, uma mulher que atinge a menopausa, justamente por, como o senhor mesmo disse, por ser mulheres mais maduras, né, longevidade, ocorre-se o caso do útero descer e machucar o útero durante a relação sexual, porque eu já ouvi falar muito em ferida no útero que decorrente justamente da relação sexual, ou pelo indivíduo, o companheiro, ser fora dos padrões, né, doutor? Ou a mulher estar com o útero baixo. Como tem mulheres que já nascem com o útero baixo, né? Então, aí a gente entra como é que eu vou colocar assim? Porque essa questão do útero cair com a idade não é assim algo 100%, tá? Mas isso pode acontecer, né? Quando você tem um desprendimento do útero lá em cima, né, e ele vai adentrando o canal vaginal, né. Isso pode acontecer, né, mas não é algo assim, via de regra que a gente vai ter na maior quantidade das mulheres. Outra coisa que tem que ter atenção também é entender que existem vários tipos de posições do útero, né, não só aquela posição clássica que a gente colocou na imagem, mas ele tem vários formatos também.
E as suas posições lá dentro podem, né, até na vida jovem dela, já desencadear alguns sintomas de dor em relação sexual, mas não é por nenhuma doença nem nada do tipo, é pela a forma que o útero está colocado ali, né? Então, eu acho que isso é bastante interessante a gente falar também. Então não existe, por exemplo, se a pessoa tiver o útero baixo, como vamos falar popularmente, não existe uma forma de se resolver isso. Existe, com certeza. Existe? Existe, sim. A estruturação interna da vagina ajuda muito, né? Com até laser de CO2 a gente consegue fazer isso. E algumas cirurgias também, né, em casos, né, avançados, né? A gente tem que sempre ponderar, ter um acompanhamento médico. Cada caso é individual. Né? Eu sempre bato em cima disso, porque muito que a gente vê é da paciente falar, minha amiga fez, eu fiz também. Mas às vezes não era o ideal para ela. Entendeu? Entendo. Esse que é o ponto-chave. Doutor, para encerrar esse bloco aqui, que a gente já vai estourar ele, laser, quais os benefícios na menopausa? Menopausa, perfeito. Bom, o laser então, pensando, né, na região íntima feminina, o laser de CO2 no caso, né, ele consegue devolver à estrutura vaginal um colágeno bom, ele consegue devolver para a estrutura vaginal uma vascularização melhor, ele faz uma melhora daquela hipotrofia, né, aquela atrofia que ele está ali, ele volta a ficar mais vascularizado, mais arrosadinho também. Né, o laser, então, ele faz o corpo entender que aquela região está legal. Então, o dano, né, que o laser faz, o corpo repara e melhora a saúde local. O que isso reflete para a mulher? Ela aumenta a lubrificação dela naturalmente, a elasticidade do tecido também, porque é um tecido elástico. Só que com a menopausa ele fica mais seco, menos elástico, mais dolorido. Com o laser ele consegue devolver para ela um pouco mais dessa elasticidade, a lubrificação que aumenta muito também. Então devolve para ela o conforto sexual, né? Que é algo que ela acaba fugindo porque dói, né? Não tem... Tá certo. Ainda antes do intervalo comercial, eu queria encerrar esse bloco, Ítalo. Se você puder colocar aquela imagem, que são aquelas 3 imagens íntimas da mulher, isso. Excelente. Eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre essas imagens, porque é feita uma cirurgia, né? Sim. Qual é o nome, doutor? Linfoplastia. Infoplastia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da infoplastia para a gente. Bom, então, mudando um pouquinho já de assunto, né, mas ainda na mesma área, o aumento dos pequenos lábios, ele pode acontecer com qualquer mulher. Ele não tem uma relação direta com um parto, né, ou coisa do tipo. O que eu mais escuto no consultório, né, uma evidência assim, da prática, né, do trabalho, elas relatam que, eu sempre pergunto, desde quando te incomodou? Ela, doutor, desde pequena. Desde que eu olhei a primeira vez, eu não gostei, né? Então, assim, essa queixa do aumento dos pequenos lábios, né, ela é bastante comum, tá? Não é um defeito, não é um erro, não tendam assim, né? Mas como existe, né, na paciente que sofre com isso, né, existe um sofrimento psicológico. Então, é uma questão mais estética. Não vou falar estética puramente, porque existe um sofrimento da pessoa. E a partir do momento que ela está sofrendo com isso, ela está privando a vida social, a vida íntima dela por conta dessa situação, já não entende-se mais como algo estético. Já passa a ser um problema psicológico. É um problema real, né? Assim, real. A paciente vive com essa dor. Então, elas sempre, assim, quando vão lá, a gente tem bastante conversa antes, eu sempre explico que está tudo bem, entendeu? Mas a gente acaba evoluindo para a cirurgia. Aí nós temos ali o antes e o depois, né? A cirurgia, então, aqui ela pode ser feita, né, com o bisturi frio, mas eu prefiro fazer com laser, né? Mais uma vez citando aí o saudoso Wildester Barros também, né? Que é o nosso médico brasileiro referência, que a técnica dele, né, então envolve fazer essa cirurgia com o laser e nós conseguimos, né, ter uma recuperação melhor. O laser, além de cortar, ele cauteriza, então a cirurgia é mais tranquila, dá um retorno melhor para o paciente, em tempo melhor de cicatrização.
E qual esse tempo de cicatrização? Que eu tenho certeza que o telespectador está com isso na cabeça, tá querendo sim. perguntar. Foi feita a cirurgia? Sim. Quanto tempo eu tenho que ficar resguardada, na verdade? Né? Perfeitamente. Bom, o pós-cirúrgico, ele não depende muito de como era antes, né? É muito individual, né? Tem uma paciente jovem que foi atendida recentemente com 20 anos, fez a cirurgia, em 2 semanas ela estava nota 10, assim, não tinha nada, assim, estava ok, estava inchado devido ao processo inflamatório normal, mas ela estava bem. Outra paciente que ela tem 37 anos, né, na faixa dos 30, 40 anos, ela já está no seu primeiro mês, hoje fez seu primeiro mês, e está queixando ainda de incômodo, né, mais chatinho, mas foi uma paciente, assim, desses últimos 3, 4 meses, entendeu? O período que a gente fala de cicatrização legal para paciente que fez hoje, né, ela fez hoje, ela quer saber quanto tempo depois ela vai ficar nota 10. A gente sempre fala 6 meses, né, para ter o resultado final da cirurgia. Mas de recuperação inicial, são pelo menos 15 dias, os primeiros 5 em casa, né, sem calcinha, passando os produtos que eu sempre, né, assim, os médicos também que fazem cirurgia passam depois, para ter uma cicatrização melhor. Com 14 dias voltar para a gente ver se tem que tirar algum ponto ou não. Geralmente faço com fio absorvível, mas alguns pontinhos incomodam, então a gente tira. Aí eu marco uns retornos mais próximos para a gente ver a paciente, né? Sim. Porque muitos, assim, é algo novo também, né? Não, para elas é muito novo. Poder mudar a perspectiva de vida, falar assim, nossa, eu não vou ter que mais ter medo, né? Eu estou satisfeita, né? É isso que é o mais legal, assim. Né? Feliz. Feliz, essa é a palavra. Tá certo. Doutor, encerramos mais um bloco. Tentei aproveitar ao máximo que eu podia sugar do senhor aqui, mas encerramos mais um bloco. Gostaria de estar chamando agora o doutor Alexandre Veloso, que ele vai falar um pouquinho sobre planejamento da cirurgia plástica. É com o senhor, doutor, seja bem-vindo. Olá, me chamo Dr. Alexandre Rezende Veloso, sou cirurgião plástico daqui da cidade de Cuiabá e hoje eu vim dar uma dica de saúde para vocês. Quando vocês forem planejar a cirurgia plástica de vocês, planejem com antecedência. Por quê? Muitas vezes a paciente precisa perder algum peso, precisa ajustar alguns exames laboratoriais e isso é importantíssimo para ter um melhor sucesso no pós-operatório. Então, o que a gente recomenda é que vocês se preparem com uma antecedência aí de 3 a 6 meses antes da cirurgia. Parece muito tempo, mas não é. Por exemplo, se tem alguma doença da tireoide diagnosticada, a gente já consegue tratar, consegue estabilizar e você opera na época que quiser. Não é prudente fazer as coisas em cima da hora, fazer as coisas com pressa, tá certo? A pressa é inimiga da perfeição. Qualquer dúvida, nós estamos aqui na clínica, pode nos chamar. E essa foi a nossa dica de hoje. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar.
É isso aí, estamos de volta com o programa Show de Saúde, canal 11.1, TV Cuiabá. Lembrando vocês que o programa vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, por ocasião das campanhas eleitorais, está entrando às 20 horas. No sábado, às 8 horas da manhã e também ao meio-dia. E no domingo, 2 horas da tarde. Então, quer dizer, quem perdeu essa entrevista está chegando agora. Eu estou com o Dr. Victor Sandrini Silva, Medicina e Estética Íntima. Nós já falamos aqui sobre incontinência urinária, nós já falamos um pouco sobre menopausa, falamos um pouco sobre a cirurgia íntima, tá? Então, você que perdeu, não perdeu na verdade, você pode assistir pelas redes sociais ou assistir no nosso programa. E você quer vir ser parceiro do programa Show de Saúde, assim como o doutor está com a gente, nosso telefone está na tela, entre em contato, eu faço questão de atendê-los pessoalmente e está passando toda a nossa política de trabalho para você vir a fazer parte dessa família, tá bom? Doutor, vou retomando, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gordura localizada. Eu tenho um breve texto aqui, gordura localizada é o acúmulo de tecido adiposo em determinadas regiões do corpo. Sua formação pode ser decorrente da ausência de dietas fracionadas, maus hábitos alimentares, né? Ação hormonal, predisposição genética ou excesso de gordura corporal. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a gordura localizada. E eu já tenho perguntas aqui, se o senhor me permite fazer? Sim, claro. Pergunta, Lúcio Aguilar, do Araés, Cuiabá, qual o tratamento para gordura localizada? Tratamento, tá. Então, pensando em gordura, né, o excesso de tecido adiposo no corpo, primeiramente, né, antes de tudo, a gente tem que entender que são fatores sociais que vão levar a gente a perder essa gordura. Por exemplo, dieta, né, ou redução, né, dos excessos, né, isso já ajuda bastante. O exercício físico, porque ele vai fazer uma redução do aporte calórico, né, que a gente está fazendo ali todo dia, a gente come 2.000 calorias. O exercício físico ele vai tirar um pouquinho dessas calorias que, com o passar do tempo, reflete no corpo, né? E daí vem os tratamentos estéticos para gordura, né? Então, eu falo que o mais legal sempre é quando a gente tem essa associação, né? Da pessoa que ela já tem ali um pouquinho estou fazendo um exercíciozinho, estou conseguindo fazer um pouquinho de dieta, não é a melhor dieta do mundo, né? Mas ele já está ali no caminho e ele vem fazer o procedimento estético, né? Então, é isso aí que dá o gás para ele, às vezes, aderir a uma dieta mais restritiva, dele ter vontade de não vacilar, né, de ter os dias da besteira, né. Então, para a gordura localizada, acho que o mais legal é ter essa associação, né, para a gente ter um resultado mais real, assim, né. Doutor, e quanto à gordura localizada com tratamento com enzimas? Selma Arantes, pergunta de Fortaleza. Tá. As enzimas, então, a gente tem diversas formas de estar fazendo esse tratamento, né? A gente fala em enzima, mas a gente tem diversos extratos, né, que nós usamos também para estar fazendo esse tratamento. Porque a gordura, quando você aplica uma enzima, eu não posso falar nenhum nome comercial, né, mas assim, elas agem de uma forma simples como um detergente, né? A gordura, quando você está lavando a louça, tem aquela gordura na panela, se você passar detergente, ele sai mais fácil que às vezes com sabão. Então, essas enzimas, elas têm essa função de derreter essa gordura, as camadas de gordura, né? Então, com algumas sessões, né, assim, de 1 a 4, assim, de 4 sessões para 8, a gente vai tendo essas camadas dissolvidas de gordura, né? O ideal é que a gente pegue já um tecido que a pessoa já está tentando emagrecer e não consegue perder ele, a gente vai lá e faz. Região interna da coxa também muito comum de fazer a aplicação, porque tem um bom resultado. Os culotinhos aqui em cima, né? Também. A gordura abdominal também dá para fazer bem, que ela que não é tão extensa, né? A gente tem bons resultados porque o produto ele tem uma quantidade para ser aplicado. A gente não pode usar em demasia, sair aplicando tudo que ele tem quantidade certa para fazer, uma quantidade por sessão para fazer, só depois de 15 dias, né? Ou daqui a um mês. Então vai depender bastante sim, do paciente, do seu propósito. As enzimas elas entram com um excelente fechamento para tratamento.
Outra pergunta que eu teria: qual o melhor tratamento estético para gordura localizada? Irineu Maia, de Sinop, Mato Grosso. Mas é como o senhor disse, é uma junção de vários tratamentos. Exatamente. Não existe o melhor. Não existe. Existe um formato melhor de fazer. Exatamente, porque cada indivíduo é único e cada um tem o seu método de vivenciar isso, de experienciar, porque quando a gente fala de gordura, né, a gente também tem que pensar que nós vivemos num modelo, né, de estético que não é o real. Não é real. Né? Você vê sempre o cara malhadão, magrão, e a menina magrinha também. Isso não é real, nosso. Né? Pode ver pelos nossos amigos, né? Quem está do nosso lado. Isso não é real no Brasil, nem na nossa vida. E às vezes a gente quer buscar esse caminho, aí vem muitas frustrações. Às vezes, até tentar buscar, a pessoa se frustra e acaba engordando mais. Né? Nós tivemos com um colega nosso aqui, que é da Home Gym, que é o Renan Moscardini. Ele esteve com a gente há uns 2 ou 3 programas atrás e nós falamos exatamente sobre isso. Você vai numa academia hoje, você olha nas paredes aquelas fotos daquelas pessoas bombadas, malhadas, né? Aí chega o indivíduo lá e acha que ele vai ficar daquele jeito, mas não é assim que funciona. Então o profissional, como o senhor mesmo, como profissional, de repente chega uma pessoa, uma paciente no seu consultório, fala assim: olha, doutor, eu quero ficar assim. Mas não dá para ficar. Então tem que haver o bom senso do profissional em falar: olha, você pode melhorar muito, mas não vai ficar desse jeito. E infelizmente nós temos algumas pessoas aí que acabam iludindo e fazendo com que as outras pessoas aconteça isso que o senhor falou. Desanima, acaba piorando a situação. Exatamente. Aliás, um grande abraço aí para o Renan Moscardini. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre toxinas botulínicas? Vamos falar. Então, tem alguma pergunta? Tem, vou fazer para o senhor aqui. Toxinas botulínicas. Qual a idade para se começar a aplicar a toxina botulínica? Existe uma idade? Perfeito. Bom, quando a gente entra na parte da estética, né, exclusivamente, pensando em estética e toxina botulínica, tá? Porque a toxina botulínica, ela tem aplicações funcionais também. Sim, ela é usada até na área médica, na área odontológica. Perfeito, a gente tem, né, há exemplo que vale ser citado, toxina para quem tem bruxismo. Né? Sim. Não, assim, ela é incrível, né? Os resultados são muito bons. Porque também o efeito da toxina, na verdade, ela paralisa o músculo. Exato, ele vai ter um efeito de, assim, ele vai paralisar, né? Na região que a gente aplica, mas não é porque fez aqui que paralisou que ele vai ficar com a boca caída, né? Não é assim. Em regiões ele faz que depende da concentração que você está colocando e a quantidade, tá? Então, para os músculos mais finos, né, igual são os da fronte aqui, né, da testa, a quantidade ela é menor para vir uma paralisação, né? Agora, aqui no masseter, que inclusive é o músculo mais forte que a gente tem no corpo, né, ele suporta quantidades maiores, né, sem paralisar. Então, o paciente ainda mastiga normal, né, e faz a toxina. Agora, na parte da estética, né, para a gente entender que existe uma parte funcional e a parte da estética, né? A parte da estética, então, mais comum a gente fazer a toxina preventiva, que a idade, né, de início, né, partindo agora da resposta da pergunta do nosso amigo, é com 25 anos. Né? Rayane Inês Pinheiro, São Paulo. A Rayane, a gente começaria com 25 anos. Tá? Por que 25 anos? Porque já é uma idade que o músculo funcionou legal, a gente já consegue estar dando uma diminuída nas fraturas dérmicas, né, que as expressões faciais, elas dobram a pele, dobram a derme. E quando há esse dobramento, uma vez ou outra não faz mal. Só que num dia a gente não fica falando sem fazer expressão. Né? A gente tem as expressões, bate um sol, você faz a cara assim fechada, ou você se assusta, né? Então existe a dobradura da pele. Essa dobradura em excesso vai quebrando ela e vai ficando aquelas linhas. Né? Para evitar que isso aconteça, a gente pode fazer a toxina a título preventivo. Então faz ali o terço superior, às vezes um pouquinho terço inferior, e deixa a paciente com economia da pele, né? Faz uma economia, né? Vamos pensar assim de uma forma simples. Então você tem uma pele que ela vai durar mais tempo bonita, porque você está fazendo menos movimento.
E quanto tempo esse procedimento fica ativo, na verdade? Perfeitamente. Primeiramente, vai já um alerta, né, assim, para quem tem vontade de fazer, sempre procurar um bom profissional, tá? Porque ela é dose dependente e concentração dependente. Os frascos, né, eles têm diferentes titulações, né? Um exemplo, não posso dar o nome, mas ele vem lá com... Pode ficar à vontade, doutor, pode falar. O Botox da Allergan, por exemplo, né? Ele vem lá 100 unidades. Você não pode colocar mais ml de soro fisiológico, né, estéreo do que ela permite. Senão a gente tem um produto diluído. E o certo é você fazer uma reconstituição, não uma diluição. Então, tomar muito cuidado com as concentrações, o profissional que está fazendo, pergunta a ele, quanto você colocou, né? E saber, e tentar entender que se tem 100 unidades, é 1 ml, né? Ou 1 ml e meio, né? Isso varia de literatura, tá? Tem livros que falam 3. Mas o que a gente tem, algumas vezes, é uma duração menor. Então, a duração média, né, que falavam antigamente era de 6 meses. Mas muito difícil atualmente durar 6 meses, mesmo com concentrações ali ideais, né, falando assim. O que eu costumo ver na minha prática é de 4 meses, 4 meses e meio, às vezes 5 meses. Né? Se o paciente é atleta mesmo, ele tem menos efeito, porque ele gasta mais o músculo, né? Agora, para a pessoa que não é atleta, faz exercício físico tranquilamente, uns 4 meses ali. É uma média legal, tá? E por quanto tempo... Aqui o tempo que demora o efeito. E o tempo que demora o efeito? Porque aplica, né? Aí você tem que ficar um período para poder começar a surgir o efeito. Qual é esse tempo? Exatamente. Isso vai depender do tipo de botox, do tipo de toxina botulínica que você vai estar utilizando. Botox é o nome da marca, tá? Aí nós temos Botox, Botolix, aí tem um monte. Tem Dysport também, que é excelente. Só que o que a gente tem que entender é que elas têm diferentes formas de atuar também. É a mesma toxina botulínica, né? No entanto, alguns eles fazem a paralisação precoce, né? Outros, com 15 dias você vai ter o efeito final, de você já saber se ele pegou ou não, né? Então, o profissional, ele vai estar, com certeza, instruído, fazendo corretamente, né? Então, ele vai saber te falar como você vai passar por esses dias, né? E muito importante falar, tá? Eu vejo muito, né, alguns profissionais realizando botox a cada 3 meses, a cada 4 meses. Isso não é tão legal, tá? Porque existe algo chamado efeito vacina, né? A gente fala em botox. Ele acontece quando existe essa aplicação recorrente, sem respeitar um tempo ali de pelo menos uns 6 meses, 5 meses, sem toxina, né? Então você fez a aplicação em janeiro, você tem que esperar mais 6 meses para fazer de novo, ou 5 meses, né? Quando você faz ele muito próximo, né, da outra aplicação, você pode fazer com que o seu corpo reconheça a toxina e mande o seu sistema de defesa destruir ela. Então ela acaba mais cedo e depois ela não pega mais. Somente com concentrações mais altas, né? Então, assim, já não é tão interessante. Então fica esse alerta também, né, essa preocupação que eu tenho bastante com os pacientes de sempre instruir isso, né? Falar, olha, só daqui 6 meses. Deixar um outro alerta para você de casa, telespectador que nos assiste. Todo programa eu dou esse alerta. Às vezes sobre uma patologia, às vezes sobre outra patologia, sobre um procedimento. Hoje as redes sociais nos favorecem demais. Nós conseguimos hoje entrar na rede social do doutor, que inclusive coloque aí na tela, Ítalo, por favor. Nós podemos entrar na rede social do doutor e conhecer um pouco desse profissional que está com a gente. E através das redes sociais, através dos contatos, ver o profissionalismo dele, né? Quanto às toxinas botulínicas, que, como o doutor bem colocou, existem várias marcas, hoje já se tem notícias de estar se vendendo isso no paralelo. Ou seja, pessoas que não são profissionais da área terem acesso a esse produto e fazendo aplicação no fundo do quintal. Já existe hoje, doutor, isso. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Porque você está entregando seu corpo, você está entregando sua pele, seu rosto
na mão de uma pessoa que não é preparada. Eu usei o mesmo fundamento de pergunta quando o Renan esteve aqui, de pessoas que entram numa academia, malham 6 meses e acham que já pode dar aula. Não é assim que funciona. Então, gente, vamos ter muito critério. As redes sociais estão aí para nos favorecer, tá? Hoje, nós temos aí como entrar na rede social do profissional, saber quem foram as pessoas que fizeram tratamento com ele, quais os resultados, e realmente entregar o nosso corpo, entregar a nossa parte, a nossa autoestima, de certa forma, na mão de profissionais competentes que sabem o que estão fazendo. Então fica aí a dica para vocês, tá? Porque, infelizmente, tem muita gente utilizando material que não deveria estar utilizando. Mas isso vai acontecer sempre. Cabe a nós termos o bom senso e prestigiar os profissionais que nós temos nas áreas, não é na área, né? Nas áreas, diversas áreas, tá? Doutor, falando um pouquinho sobre o ácido hialurônico, que é usado para o preenchimento labial, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do preenchimento labial, um pouquinho mais breve, se possível, que eu ainda tenho umas imagens para comentar, Fato, verdade. para finalizar o programa. Pode prosseguir, doutor. Ácido hialurônico, então, a gente tem ele no corpo, né? Só que ele vai acabando. Né? Então a gente consegue colocar de novo em algumas regiões para a gente fazer uma reestruturação ou dar hidratação. Né? Uma das técnicas que a gente faz bastante é de paciente já fez toxina botulínica, mas ainda ficou um pouquinho das marcas, né, de expressão. Você pode ir com ácido hialurônico não reticulado e fazer aquela região para você hidratar ali. Ele até dá uma levantada, até melhora um pouquinho das rugas. Tirar as rugas mesmo com outros procedimentos. Né? A gente tenta lançar mão de um peeling de fenol, esse tipo de procedimento. Né? Mas em ácido hialurônico a gente pode fazer reestruturação. A exemplo que a gente mais vê, né, é quando o paciente vai ficando mais longevo e essa região aqui a gente vai tendo uma queda da gordura daqui, porque o rosto também tem gordura, né, e é normal. Inclusive, se quiser colocar a foto, é até interessante. Coloca pra gente aí, Ítalo, as fotos. A foto a gente consegue ver um paciente jovem e um paciente longevo, né, ali, aí, perfeitamente. A parte de cima, então, o paciente na sua pele normal, né, jovem, à esquerda, né, e indo à direita, o paciente vai evoluindo, né, vai passando seus anos de vida e você vê a queda da pele, né, aquela bochecha que estava lá em cima parece que caiu, né, fez aquele sulco aqui embaixo do nariz, né, entre o nariz e a boca. Está fazendo ali um joe, né, que é essa depressão para baixo do ângulo da boca aqui. Isso tudo acontece quando a gente olha agora na imagem de baixo, né, da primeira imagem da esquerda, a gente vê essa parte em amarelo. Essa parte em amarelo são os coxins adiposos. Eles que fazem a sustentação da pele, né, e dão essa característica de rosto cheinho, bonitinho, né. E com o passar do tempo, naturalmente, a paciente ali, né, esquemática, ela não ganhou nem perdeu peso, né, ela só evoluiu com a idade. E a gente tem ali uma diminuição, se você ver da primeira imagem da esquerda embaixo para a última, né, da direita embaixo, uma diminuição desses coxins adiposos. Essa diminuição vai fazer aparecer a olheira, né, como algumas pessoas ainda chamam, né, o bigodinho chinês, o código de barras, né, popularmente, né, são chamados assim, não se fala bigode chinês, não pode, tá? Mas a gente consegue, com o ácido hialurônico, então, fazer uma reestruturação. Por baixo disso tudo, lá perto do osso, né, justa ósseo, faz o depósito do ácido hialurônico, ele melhora a hidratação do lugar, ele faz uma realocação, né, então a gente consegue levantar de novo a bochecha do paciente que caiu, né, e a gente está aí pensando somente em ácido hialurônico, né? Existem diversos outros tratamentos também. Tem os fios também, né? Fios também são excelentes. Pode tirar, então. São excelentes os fios porque eu acho muito bacana eles para quando você já fez bastante procedimento, você vem e arremata com ele, porque ele tem um resultado muito bonito. Tem fios de tração também, tem fios que estimulam o colágeno, né? A própria pele ali, quando você tem até as manchinhas, um microagulhamento com uma máquina boa, né, com uma boa técnica, ele tem a chance de te dar uma pele muito boa depois, entendeu?
E outra coisa importante, na estética a gente nunca fala que vai ter resultado. Esse 100% ele não é real, porque existe aquele 1% que você vai fazer tudo perfeitamente, ele vai falar, olha, não teve efeito, e agora? Entendeu? O que a gente não pode é vender algo que não é real. Então sempre dentro não cair nas promessas absurdas, né, de que sua pele vai ficar jovem de novo. Existem procedimentos que deixam a pele mais jovem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eles não são pra gente, né? E sempre procurar um bom profissional. É o que eu vou falar sempre falo, conversando com os meus colegas, com os meus amigos, eu falo, olha, vai num bom profissional. Ah, eu tô com dor de barriga, vai num bom profissional. Eu tô com cefaleia, vai num bom profissional. Não vai seguir receita assim que você não tem certeza, porque é aí que mora o perigo, né? Assim, às vezes vai no mais barato. Ah, mas você está fazendo 2x, ele fez x. Não, tudo bem. Mas você tem que entender por que tem um valor agregado, né? É algo que a gente vê muito, né? O paciente comentando, né? Ah, mas tem doutor que é careiro, né? Mas ele tem a sua técnica, né? Tem a técnica, tem o próprio produto, né? Exatamente. E um difere do outro. Exatamente. É isso que se pudesse falar nesse assunto, assim, algo que é importante, é procurar um bom profissional. Né? Na sua região, alguém que você confie, e vai lá. Tá aí, doutor. Tá, encerramos mais um programa Show de Saúde, canal 11.1 TV Cuiabá. Tive o prazer de receber o doutor Victor Sandrini e Silva, tá? Parabenizá-lo pelo trabalho, parabenizá-lo pela palestra que nos deu aqui. Foi sabatinado e respondeu, tá? Não se omitiu das respostas, conhece o que faz. E é isso, gente. Agora eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Fica à vontade. Com certeza. Bom, primeiramente, né, não tem como não agradecer, né, Baroni? Muito obrigado. Nosso objetivo, como eu disse lá no começo, é instruir, é ajudar, é explicar. Né? Foi por isso que eu falei para você, eu vou ir para a gente ter um bom momento de ensinar. Eu não vim fazer propaganda, eu não vim falar do meu nome, né, assim, de querer me exaltar, acho que isso não é legal. Né? Eu vim realmente para compartilhar um pouco do que eu sei, né, assim, com o tempo que a gente teve, né, que tem muita coisa bacana para conversar. Ficasse aqui, ficava mais... Não, mas o senhor ainda vai voltar outras vezes. Então, essa é a primeira. Tem tempo ainda, mas assim, é um assunto muito bom de conversar, né? E lembrar que nosso objetivo, né, quando a gente senta aqui, é ensinar, é poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e agradecer você que ficou aí, né, tá até o final. Muito obrigado, né? É muito importante para a gente, porque você sabendo, você ajuda alguém que agora você tem a chance, né, de poder falar para alguém que tem algo errado. Existe às vezes um tratamento, existe uma solução, uma opinião médica, né, que existem profissionais que fazem procedimentos, você conheceu, você aprendeu, né, de forma breve, mas suficiente para que isso aconteça. Então, eu acredito que eu fico mais feliz de poder ajudar. Doutor, nós que agradecemos, o programa Show de Saúde como um todo, nosso telespectador, nós agradecemos o senhor por ter despendido esse tempo de estar com a gente aqui, como o senhor disse, compartilhando esses conhecimentos que para a gente, eu tenho certeza que muita gente que nos assistiu hoje tirou muito proveito dessas informações, foi crucial algumas informações, ou conhece pessoas para quem possa ser crucial essas informações. Então, eu só tenho que agradecer a você de casa, meu telespectador de toda semana, toda terça-feira com a gente, as diversas perguntas que recebemos aí do Mato Grosso, do Brasil, do mundo, né? Aí participando com a gente, muito obrigado, continue. Como eu costumo dizer, o programa Show de Saúde é feito por nós, com você, para você. Então você nos ajuda a fazer o programa Show de Saúde, você nos ajuda a ter esse ânimo de estar aqui, o profissional se deslocar até aqui toda semana, cada semana uma patologia diferente, cada semana um assunto diferente, tenho certeza que está sendo de grande valia. Lembrando que o programa Show de Saúde vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas, por ocasião da política agora está entrando às 19h30, 20 horas, tá? No sábado, 8 horas da manhã,
sábado, meio-dia, e domingo às 2 horas da tarde, tá bom? E pelas nossas redes sociais. Gente, entra lá na nossa página, segue, deixa um joinha, que deixar joinha é bom, curte, deixe seus comentários. Nós estamos aqui para servir vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Harmonização facial, implante dentário guiado por computador sem corte, lentes de contato, ozonioterapia. Instituto Machado. Aqui é o seu lugar.